amados, graça e paz a todos. Bem-vindo ao 16º Congresso Nacional Apologético, Pastor Natanael Rinaldi, meu querido amigo, Pastor Natanael Rinaldi, amigo de muitas batalhas, amigo de evangelização. Aprendi muito com o Pastor Natanael Rinaldi, me sinto muito honrado de estar participando aqui do 16º Congresso Nacional Apologético, Pastor Natanael Rinaldi. Bom que você está aqui conosco, né? Participando desse seminário com os maiores apologistas do Brasil, como é o caso do meu amigo pastor João Flávio Martinez, meu querido amigo pastor Lucas Rinaldi, Paulo Cristiano, nossa irmã Shirley Passos, nosso irmão Fábio, puxa, uma honra ter aqui o Fábio Gomes, meu querido amigo pastor Maximilian e também o pastor Aguinaldo Hélio. Hoje eu vou falar sobre seitas no campo missionário. Como todos sabem, eu sou um apologista missionário. Eu sou um apologista na prática e eu estou aqui exatamente no estado de Chiapas, no México. Você sabia que nesse estado é onde acontece a maior perseguição religiosa? Veja bem, no México, a maior perseguição religiosa aos evangélicos acontece aqui na cidade de Chiapas, não só pela questão dos narcotraficantes, mas também pela questão do catolicismo idólatra e também dos feiticeiros, os santeiros, os adoradores da Nuestra Senhora de la Buena Muerte. Bom, vamos falar então um pouco sobre as seitas no campo missionário, porque cerca de 200 anos atrás, meus irmãos, a proclamação do Evangelho, da mensagem de Cristo, enfrentou muitos problemas. Tivemos aí obstáculos de linguagem, obstáculos da cultura, obstáculos da raça, obstáculos do nacionalismo, um nacionalismo militante. Então tivemos esses obstáculos, né? Além daquela chamada competição entre missionários aí, das mais diferentes correntes doutrinárias, que contribuíram, infelizmente, para uma atmosfera tempestuosa para as chamadas missões mundiais. Bom, além dessas dificuldades aí, eu diria que são grandes dificuldades que os missionários enfrentaram. Nós temos as grandes religiões não cristãs, como é o caso do islamismo, como é o caso do budismo, como é o caso do hinduísmo, o caso do taoísmo, o caso do shintoísmo e outras. Então, essas religiões se opuseram ativamente aos missionários cristãos para que o progresso da igreja, para que o progresso do evangelho, né, fosse lento, meus irmãos, e em algumas áreas, em alguns casos, eu diria, pouco reconhecido por causa desta oposição, meus irmãos. Então, eu diria que a gente tem notícias, né, de missionários de vários lugares pedindo ajuda. Por quê? Porque o problema é sempre o mesmo. Por exemplo, no caso da Ásia, quando o muçulmano se converte, imediatamente vem um grupo da Testemunha de Jeová tentando convertê-lo à organização da Sociedade de Torre de Vigia. E eles estão empenhados em doutrinar o novo crente. Eu vou dar um exemplo, que eu estive em Cuba, né? Eu já estive em 28 países, e lá em Cuba, meus irmãos, eu estive em 1998 em Cuba. Só para vocês terem uma ideia, o número de evangélicos, de cristãos, neste período no país, era cerca de 240 mil pessoas. 240 mil evangélicos em Cuba, cristãos em Cuba. Mas o número, por exemplo, de Testemunha de Jeová era 77 mil, isso em 1998. E as Testemunhas de Jeová eram proibidas no país. Não tinha Salão do Reino funcionando legalmente, não tinha eles colocando literatura legalmente, a literatura deles era proibida no país. Bom, eu pergunto, como é que essas Testemunhas de Jeová cresceram assustadoramente nesse país? É o zelo que eles têm. O zelo de levarem a mensagem da Sociedade de Torre de Vigia. Então, meus irmãos, eu vi aí uma busca, né, da verdade absorvida aí em instituições religiosas como Testemunha de Jeová, como os Mormons, né? A Testemunha de Jeová afirma que só eles têm a verdade, que a organização é a organização de Deus na Terra, que fora das suas doutrinas, né, não existe outra verdade, que fora da Sociedade de Torre de Vigia não existe caminho para Deus, a pessoa não pode ser salva se ele não pertencer à organização de Jeová. Então eu diria que esses grupos eles estão muito grandes mesmo,
em grande estilo, inclusive, nesses tempos, principalmente as testemunhas de Jeová, que estão ganhando terreno aí como uma praga horrível e enganando pessoas sinceras. Então, a gente tem notícia, por exemplo, do caso da ex-União Soviética, o caso hoje da Rússia, por exemplo, as pessoas estão lá com tendências, né, para as seitas, para as heresias. Por quê? Porque a igreja não chegou lá, porque a igreja não avançou, porque, infelizmente, a maioria dos missionários querem ser missionários aonde? Em Miami, na Flórida, em Los Angeles, em Londres, mas não querem ser missionários no Afeganistão, na Rússia, na Ucrânia, não querem ser missionários na Venezuela. Infelizmente, a maioria quer ser missionário nesses lugares, meus irmãos, não nos lugares mais carentes. E aí, como eu já dizia, o autor do livro Caos da Seita, Van Balen, que as seitas são as contas não pagas das igrejas. Ou seja, de quem é a tarefa de enviar missionários para o mundo inteiro? Da igreja cristã. Mas a igreja cristã, a igreja evangélica, está fazendo isso, meus irmãos? Então a gente vê pessoas que estão aí querendo, desesperadas, né, saber da verdade. Mas a igreja não está fazendo esse papel e aí ela está, infelizmente, essas pessoas estão sendo enganadas por seitas e heresias. Então, quando a maioria das pessoas hoje nas nossas igrejas pensa em missões, geralmente não pensam em seitas. E isso pode mudar em breve, meus irmãos. Eu diria que as seitas, elas são nada mais, nada menos do que um campo missionário batendo à nossa porta. Você já pensou, por exemplo, em vez de o pastor da tua igreja falar para você, não receba a testemunha de Jeová na tua porta, porque são filhos do diabo, aí quando a testemunha de Jeová bate lá na porta, a pessoa diz assim, meu pastor disse que vocês são filhos do cão, filhos do inferno, filhos do diabo, que vocês vieram aqui pregar uma mentira do inferno. Ou então, quando não, a mãe, por exemplo, quando bate uma testemunha de Jeová na porta de um cristão, a mãe manda dizer, fala que a mãe não está. E a menina lá na porta vai responder para a testemunha de Jeová, olha, minha mãe mandou dizer que não está. Então, infelizmente, meus irmãos, essas coisas acontecem. Por quê? Porque quando a maioria das pessoas pensa em missões, geralmente não pensa em seitas. De novo, as seitas são um campo missionário batendo à nossa porta. Quer ver um exemplo? A cientologia, por exemplo, que é a igreja do John Travolta, do Tom Cruise, das estrelas de Hollywood. Então, esta seita chamada cientologia, ela recruta missionários estrangeiros em revistas brilhantes e coloridas e se gaba aí do seu crescimento mais rápido que está ocorrendo, por exemplo, na Hungria e na própria Rússia. Então, meus irmãos, os latinos-americanos, por exemplo, se misturam aí com os ensinamentos de seitas japonesas cada vez mais populares, como Seishonoye, Mahikari, sem contar os chamados discípulos do profeta William Branham, ou os discípulos também do falso Cristo José Luiz de Jesus Miranda Leal. Então, esses discípulos dos falsos cristos aí, eles produzem literatura, distribuem essas literaturas em muitos países. Então, ao redor do mundo, seitas e novos movimentos controvertidos estão se multiplicando à medida em que ganham sofisticação transcultural. E eles aumentam as suas forças missionárias, intensificam suas capacidades aí de tradução, porque estão colocando a literatura deles na tradução daquele povo, na tradução daquela etnia. Então, eles aparecem em locais, por exemplo, de catástrofes como terremotos, furacões, enchentes, etc., e distribuem suprimentos de ajuda aí para aconselhar refugiados. E eles estão indo de frente, meus irmãos, sabe para quê? Para bater de frente com os missionários evangélicos nos lugares aí mais inesperados. Então, a sua proliferação aponta, meus irmãos, a necessidade de uma maior conscientização entre os estrategistas de missões e uma resposta mais ampla e eficaz no campo missionário. E aí a gente tem as características de alguns grupos sectários. Então, hoje, por exemplo, enquanto os estudiosos seculares definem grupos sectários em grande parte aí com base em fatores comportamentais como autoritarismo, manipulação,
lavagem cerebral, além da exploração dos seguidores, os evangélicos, os missionários, se concentram principalmente nas crenças de um grupo, ou seja, na sua teologia. E, infelizmente, a maioria dos missionários não estão preocupados com a teologia. A maioria dos missionários se juntam muitas vezes aos sectários. Para quê? Ora, para que vai se juntar a uma igreja como a Adventista do Sétimo Dia? Para que vai se juntar aos mormons, aos testemunhas de Jeová? Infelizmente, essas coisas têm acontecido. Muito bem, talvez você me pergunte, pastor, e o que é uma seita? Bom, a seita nós podemos definir que é um grupo de pessoas que seguem a um determinado líder religioso, um líder humano, ou uma falsa interpretação da Bíblia. Nós poderíamos dizer que a seita saiu de um grande grupo religioso, como o cristianismo, por exemplo. E aí esse adepto mantém um compromisso fervoroso com a heresia. Por sua vez, a gente pode afirmar que a heresia é um ensino falso, fraudulento, enganador, é uma doutrina que é errônea, que é contrária às Escrituras, é uma negação das principais doutrinas da fé cristã. E eles não só negam as principais doutrinas da fé cristã, mas negam aquilo que os pais da igreja defendiam, aquilo que os reformadores também defendiam, aquilo que a igreja chamada de ortodoxa, não ortodoxa russa, não ortodoxa grega, mas a igreja que tem um ensino correto, porque esse é o significado da palavra ortodoxa. Então, de tal forma que eu diria que os irmãos têm que se afastar. Como igreja, todos nós temos que nos afastar desses grupos religiosos. Infelizmente, temos pastores apoiando líderes sectários, pessoas que se colocam no lugar de Jesus Cristo, porque a seita ensina o oposto daquilo que as igrejas ensinam, meus irmãos. E é claro que os cristãos consideram os movimentos sectários aí um perigo para a vida, um perigo para a divulgação da igreja, porque o Novo Testamento diz que esses grupos não têm a verdade de Deus. Então, na época dos apóstolos, a igreja, o corpo de Cristo, ela se deparou com sectários, ela se deparou com esses mestres que dividiam a igreja cristã. E as epístolas, lembrando que Paulo gastou aproximadamente 70% dos seus escritos para combater, meus irmãos, as heresias. E o que pensar de João, por exemplo? Quando escreve João o seu evangelho e as suas cartas, é justamente para combater os gnósticos. Os gnósticos que negavam a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, os sectários que haviam na época de Paulo, de João e na época da igreja primitiva, eles dividiam a igreja. Então, em Judas, no verso 3 e verso 4, nós somos exortados a lutar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então não tem mais revelação. Meu irmão, muito cuidado, porque a Ellen White, por exemplo, vem aí como a profetisa de Deus. Joseph Smith vem aí como o profeta de Deus. Para quê? Para escrever o livro de Mórmon, para complementar o evangelho, dizendo que a Bíblia não está completa. E aí a gente tem vários grupos religiosos que fazem o mesmo, meus irmãos. Então Judas está dizendo que a gente tem que lutar, batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a fé já foi entregue, logo a gente tem em Atos, capítulo de número 20, verso 28 até o 31, e aí o Pedro mesmo lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, versos de 1 a 3, mostra isso. Mostra que esses indivíduos que estão pregando um outro evangelho são inimigos do cristianismo. Em Atos, capítulo 20, verso 28 a 31, o apóstolo Paulo adverte aos anciões lá de Éfeso que tais inimigos do evangelho, eles aparecem tanto fora da igreja, e aí fora da igreja, Paulo vai dizer, são lobos vorazes, que entrarão no meio de vocês, que não pouparão o rebanho. E quanto aos de dentro, o apóstolo Paulo diz o seguinte, entre vocês mesmos surgirão homens perversos, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Então, Paulo deixa claro isso,
que, infelizmente, a igreja estava vulnerável, meus irmãos, ao erro. E em segunda epístola de Pedro, ele não poupa palavras em alertar os seus leitores aí sobre a ameaça dos falsos mestres em seu meio, chamando-os de estar em sua guarda. Ou seja, esses falsos mestres estão aí pregando uma mentira, estão morrendo por essa mentira, meus irmãos. Então nós temos os padrões de crescimento das seitas. Infelizmente, o Brasil hoje ocupa o primeiro lugar no mundo em número de adventistas do sétimo dia. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de testemunhas de Jeová. O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo em número, por exemplo, de mormons. Bom, as seitas elas não perdem tempo para entrar, por exemplo, na antiga União Soviética. As testemunhas de Jeová cresceram ali numa taxa incrível, meus irmãos, de cerca de 30% ao ano. Entre 1991 e 1997, eles cresceram todos os anos 30%. Só para vocês terem uma ideia, o total de horas gastas por uma testemunha de Jeová no campo missionário é cerca de 1,5 trilhão de horas. Eu te pergunto, qual é a igreja evangélica que gasta esse tempo pregando o evangelho? Antigamente, a gente via igrejas como a Assembleia de Deus, Batista e etc. A gente via os irmãos distribuindo folheto na rua. Quanto tempo faz que você não vê isso? Antigamente, os irmãos faziam aqueles cultos ao ar livre, né? Quanto tempo, meus irmãos, a gente não vê isso mais acontecer? Então, infelizmente, as testemunhas de Jeová, elas se vangloriam, por exemplo, de ser o quinto maior grupo cristão na Rússia. E os danos dos esforços aí das seitas vão muito além da própria adesão. Então, as testemunhas de Jeová, eles distribuem aí quase 5.000 toneladas de literatura por ano apenas na Rússia. Um material que nega doutrinas como da Trindade, doutrinas, por exemplo, como a divindade de Jesus, a ressurreição de Jesus, a humanidade de Jesus. Nega o Jesus bíblico, nega uma série de doutrinas cristãs que são fundamentais, meus irmãos. E com isso, sabe o que eles acabam fazendo? Com isso, acabam atraindo para si pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas novas convertidas, que foram evangelizadas pelos missionários, que por sua vez, mesmo muitas vezes sem aceitar aquele grupo religioso, mesmo sem fazerem parte da seita, eles estão comprometidos doutrinariamente. Olha, o que pensar, por exemplo, da Igreja Adventista, que tem um esforço muito grande na obra missionária? O Brasil, de novo, quero repetir, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em número de adventistas do sétimo dia. Então, os adventistas estão aí em tudo quanto é lugar com seus comportores, distribuindo os livros com mensagens de uma falsa profetisa chamada Ellen White e dentro das igrejas cristãs. Então, eles fazem, por exemplo, a distribuição do livro A Grande Esperança. Só para vocês terem uma ideia, esta seita já ultrapassa hoje o país de origem, que é os Estados Unidos. O Brasil já ultrapassa os Estados Unidos. Então, além do canal Novo Tempo, além das suas creches, dos seus hospitais, dos seus colégios, das suas universidades, em todo o mundo, meus irmãos. Olha o esforço missionário das seitas. Eu te pergunto, de quem é o papel de distribuir literatura gratuita? É dos adventistas? É das testemunhas de Jeová? De quem é o papel de enviar missionários para o mundo inteiro? Que tem 65.000 missionários de tempo integral, que todo homem deve dar 2 anos no campo missionário. Qual igreja evangélica você conhece, meu irmão, que faz isso? Então a igreja mórmon encontrou no solo, eu diria especialmente aí no solo fértil na América Latina, né? Porque depois do inglês, as línguas faladas amplamente pelos mórmons são o espanhol e o português. Então, metade dos 18 centros de treinamento missionário da seita está na América Latina, está na África, em grande parte também fora dos limites para missionários. É interessante ainda dentro da igreja mórmon, porque até 1978 ela não podia atuar nos países africanos. Não podia. Mas por causa do Brasil, com a liberação da igreja no Brasil, que o profeta mórmon diz que teve uma revelação de Deus, na realidade foi uma pressão do governo brasileiro
e uma pressão de pessoas da própria igreja brasileira. O brasileiro tem sangue africano correndo nas suas veias. Mas o profeta Mormon disse que qualquer pessoa, o profeta Joseph Smith, disse que qualquer pessoa que tivesse uma gota de sangue africano era da linhagem da maldição. Ele ensinou também que qualquer pessoa mormon que se casasse com um negro, segundo o profeta Brigham Young ensinou, que qualquer pessoa branca que se casasse com um negro morreria na hora, meus irmãos. Agora, olha só, eu tive em Moçambique, e Moçambique, nos anos 70, teve a sua independência, pertencia a Portugal, só para vocês terem uma ideia, e a igreja não entrava nesse país até 1978, mas hoje o número de jovens que estão aderindo ao mormonismo neste país é incrível. Por quê? Porque a igreja mórmon, quando chega num país, ela estabelece lá uma creche no meio da comunidade, por exemplo. Ela estabelece lá uma quadra no meio da comunidade. Ela estabelece curso de inglês gratuito, corte e costura, preservação de alimento. Os mormons têm um departamento de obra social incrível, meus irmãos. Aí eu te pergunto, de que é o papel de fazer obras sociais? O Espiritismo tem isso, propaga abertamente isso. Eu diria que o Espiritismo, desses grupos religiosos, é o que mais realiza obras sociais. Por quê? Porque a salvação do espírita está vinculada a quê? Às boas obras. Porque sem o pagamento do karma, ele não vai evoluir, não vai ter uma reencarnação melhor. Então eu diria que as seitas, como os mormons, por exemplo, estão ativamente fazendo proselitismo aí em 26 nações. E cerca de 500 mil dos mormons em todo o mundo são de ascendência, meus irmãos, africana. Veja que até 1978, essa seita praticamente não existia na África. Em alguns países, eu diria que as seitas elas estão perto de alcançar uma espécie de dominação. Por exemplo, a nação insular do Tonga, 1/3 da população é mormon. Assim como 1/4 da população da Samoa americana e ocidental é mormon, meus irmãos. Veja só, a Testemunha de Jeová, em muitos países da Europa, é a segunda maior religião, porque primeiro vem o catolicismo, né? Depois vem a Testemunha de Jeová. Mas na Espanha, há quase tantas Testemunhas de Jeová ativas quanto membros de igrejas protestantes. Na Polônia, por exemplo, as Testemunhas de Jeová superam aí os evangélicos. Então, tendências ao longo prazo não são promissoras. Infelizmente, a projeção realista, até dos sociólogos seculares, estimam aí que haverá mais de 260 milhões de mormons e 195 milhões de testemunha de Jeová ativa em todo o mundo antes do final do século. E aí a gente tem alguns fatores que são fatores de crescimento. Então, duas chaves para a expansão das seitas são o compromisso, por exemplo, com a mobilização, né? Toda a testemunha de Jeová é um pregador, toda a testemunha de Jeová é um missionário, toda a testemunha de Jeová batizada é um missionário. E além disso, meus irmãos, os mormons aí, que, por exemplo, nasceu um bebê dentro da família mormon. Imediatamente o pai vai lá, abre uma poupança e ali vai depositando todo mês uma quantia, porque esse filho, quando estiver aí na fase da juventude, ele vai dar 2 anos no campo missionário. Eu te pergunto, qual é a igreja evangélica, qual é a igreja cristã que o membro tem que dar 2 anos no campo missionário? Não, muitas igrejas a gente sabe que nem se pode falar em missões. Então, existem duas chaves aí para a expansão das seitas, que é o compromisso que eles têm com a obra missionária, além da tradução da sua literatura. Olha só, a igreja mórmon, só para vocês terem uma ideia, ela gasta cerca de 770 milhões de dólares por ano no seu programa de missões. E atualmente essa igreja possui 65 mil missionários de tempo integral. E esses missionários estão aí em mais de 160 nações. Fazendo o quê, pastor? Fazendo proselitismo quase que exclusivamente, meus irmãos. Então, no ritmo, eu diria, atual de expansão,
essa força de trabalho vai aumentar muito mais, vai aumentar para 110 mil, vai aumentar para muito mais do que isso, meus irmãos. Então, o que tem acontecido é que o número de missionários que as seitas estão enviando para o campo é bem maior do que o número de missionários que todas as denominações, as igrejas evangélicas, estão enviando para o campo missionário. Infelizmente, isto tem acontecido. Essa Testemunha de Jeová avança um pouco mais, eles mobilizam aí as pessoas, né? Eles têm 8 milhões de membros ativos para o proselitismo. Porque Testemunha de Jeová só é aquele que vai de porta em porta. Testemunha de Jeová é aquele que é batizado na organização. Então, eles estão aí em mais, olha só, meus irmãos, de 240 terras. Desses aí, mais de 1.299.619 gastam em média 50 horas ou mais por mês para propagar a sua mensagem. Então, os missionários mormons recebem um treinamento sistemático aí em mais de 50 idiomas. Isso é impressionante. Por quê? Porque o missionário mormon vem para um país, ele é japonês, vem para um país como o México, onde eu estou agora, ele vem para um país como o México, por exemplo, em pouco tempo, meus irmãos, em meses, ele está falando espanhol. É incrível. Eles dizem que isso, inclusive, é o poder do Espírito Santo. Os mormons dizem que creem nos dons do Espírito Santo, no dom de línguas, e que o dom de línguas é ele aprender imediatamente a língua daquele país por intermédio do Espírito Santo. Então, a gente percebe aí que essas Testemunhas de Jeová, elas estão disseminando a sua mensagem em mais de 300 idiomas. 300 idiomas. Que igreja evangélica você conhece, por exemplo, que tem aí um salão do reino, uma igreja, só voltada para surdos? A Testemunha de Jeová tem. Eles têm um trabalho incrível com surdos, eles têm salões do reino somente para essas pessoas. É claro que eles têm uma tradução que distribuem gratuitamente para as pessoas aí, é uma versão enganosa da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, que está disponível em 34 idiomas, tá? Desde o norueguês, ao croata, ao tsonga, ao iorubá. O problema da seita hoje não se limita às multinacionais americanas, tá? Alguns movimentos aí, como a Igreja Nicristo, com sede nas Filipinas, aonde tem das Filipinas também o brother Eli Soriano com seu programa. Tem a seita aqui no México, que é muito grande, na cidade de Guadalajara, a seita Luz del Mundo, que estão atraindo seus adeptos principalmente de distintos grupos étnicos e nacionais espalhados pelo mundo. Eu digo sempre isso. Você vai num determinado lugar, numa determinada tribo, não tem um missionário ali evangélico, mas tem um missionário da Testemunha de Jeová, mas tem um missionário mormon, mas tem um adepto de alguma seita espalhada aí pelo mundo. Então, outros como a fé Bahá'í, por exemplo, que buscam ativamente apagar, eu diria, as fronteiras culturais, enquanto movimentos espíritas como Umbanda, Candomblé, cultura racional, racionalismo cristão, se adaptam às culturas locais. Para você ter uma ideia, o Brasil está exportando a Umbanda, meus irmãos. A cultura racional está presente em muitos outros países, não é só no Brasil, não. Racionalismo cristão. Então, além das consequências do crescimento numérico dos movimentos sectários, é natural aí, né? Os movimentos chamados movimentos controvertidos, ou movimentos controversiais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional, a Igreja Plenitude do Poder de Deus. Então, essas igrejas estão avançando no chamado campo missionário. Eles estão abrindo igrejas em muitos países, quando na realidade a igreja evangélica está preocupada em mandar missionário para onde? Missionário para Jerusalém, missionário para Los Angeles, missionário, por exemplo, para Flórida, Miami, missionários para Londres, missionário para Paris. Ora, por favor, meus irmãos, diante de uma grande necessidade de países como a Índia, de países como o continente africano, meus irmãos, com países que 98% da população é muçulmana,
Quem quer ir pregar evangelho nesses lugares? Quem quer ir pregar o evangelho no Irã, no Iraque, no Afeganistão? Quem quer ir pregar o evangelho na Somália, na Etiópia, em Guiné-Bissau? Graças a Deus, a missão Kairos, que é esta missão que eu estou aqui dando aula, no México, tem preparado missionários para o mundo inteiro. Então, além do crescimento numérico dos movimentos sectários, o dano causado às vidas humanas é terrível, meus irmãos, porque eles não só dividem a família, eles dividem a igreja, eles causam uma confusão muito grande. Por quê? Porque as seitas estão substituindo aquela esperança em Cristo, né, por substitutos vazios para a salvação, uma salvação por obras. E aí eu venho com o seguinte apelo, porque a gente tem que atender o chamado. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Então, a quem enviarei? Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Por várias razões, a resposta dos missionários nacionais no mundo em desenvolvimento não tem sido proporcional ao desafio das seitas. Os evangélicos precisam ver, meus irmãos, os proselitizadores das seitas aí, não apenas como uma competição indesejada. Nós temos que ver esses missionários sectários, essas seitas que estão em muitos países, como um campo de missões crescentes aí em nosso próprio direito. Então, nós temos o direito de pregar, eles têm o direito também, mas nós não podemos nos esquecer disso, que eles precisam do evangelho. Então, quais as estratégias que podem ajudar aí os evangélicos a combater o avanço das seitas em larga escala? Eu diria que o importante é um treinamento pastoral, e esse treinamento pastoral deve incluir instruções práticas, como proteger as congregações aí dos métodos e mensagem dos grupos sectários. Alguém tem que dar o alerta. Então, as organizações que enfatizam o evangelismo, como a Cruzada Estudantil para Cristo, como, por exemplo, a MPC, Mocidade para Cristo, como, por exemplo, a ABU, Aliança Bíblica Universitária. Então, essas organizações que enfatizam muito o evangelismo, o discipulado, elas devem ter um cuidado especial aí para inocular especialmente os novos convertidos e jovens crentes contra o recrutamento de seitas. Então, missionários ocidentais com experiência em pesquisa, divulgação relacionadas às seitas, são especialmente necessários em nações em desenvolvimento e em cultura recém-expostas aí a influências sectárias, assim como as chamadas organizações especializadas para monitorar e responder a esses grupos localmente, como é o caso do CREA, como é o caso do CACP e tantas outras organizações que existem aí, para combater esses grupos religiosos e preparar a igreja para dar a resposta a esses sectários, meus irmãos. Então, eu diria que o importante para nós é um desenvolvimento promissor, é um aumento gradual aí na variedade e disponibilidade de recursos de língua. Então, nós sabemos que existe muito material em inglês, por exemplo, combatendo as seitas. Mas a gente tem que ter esse material traduzido. Temos que ter esse material traduzido para a língua portuguesa e para o evangelismo, e alertando aí potenciais convertidos a estas seitas. Então, talvez a grande verdade mais comovente é o fato de que a maioria dos membros das seitas, eles não estão comprometidos com o seu grupo porque veem suas doutrinas como particularmente convincentes. Não é isso, não. Ninguém se junta a uma seita simplesmente porque ali tem a verdade, porque ali mostrou a ele, provou por A mais B que aquilo é a verdade. Não, não, não. Uma pessoa se junta a uma seita porque a seita vai atender uma necessidade de uma comunidade significativa. Então, a mensagem mais eficaz que qualquer apologista pode apresentar a um seguidor de seitas é, sem surpresa, a mesma que os cristãos devem oferecer a qualquer incrédulo, o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Finalmente, meus irmãos, a batalha é espiritual. Não podemos nos esquecer disso. Então, os intercessores, eles precisam fazer da prevenção das seitas e evangelismo a parte da sua prioridade global aí de oração, como está lá em Efésios capítulo 6, verso 12, Efésios capítulo 6, verso 18. Então, pela graça de Deus, os seguidores do evangelho
falsificado aí, podem ser libertados, meus irmãos. Para quê? Para caminhar com Cristo. Então, além desse aspecto, no entanto, para outro adversário formidável, a ascensão das seitas e heresias. Alguns movimentos invadiram recentemente o campo missionário estabelecido aí e fizeram proselitismo de novos convertidos com sucesso surpreendente. Então, utilizando alguns métodos que lembram o cristianismo primitivo, esses grupos eles atendem aos padrões culturais daqueles que proselitizam, fornecem literatura na língua do povo, de uma forma ou de outra, mantêm aí uma certa ênfase na Bíblia, na vanguarda de seu trabalho. Em muitos casos, nós sabemos que as seitas pregam um separatismo militante, por exemplo, do tabaco, do álcool e outras práticas. Não, a gente não se envolve com as coisas deste mundo, né? Todas essas atividades são reforçadas aí por suas chamadas revelações. É incrível, todas essas revelações vêm do século XIX, vêm do século XX, com apelo aí todas as religiões e contra, um apelo que eu diria que trava uma guerra incessante contra todas as religiões e contra as denominações cristãs em particular. Então, meus irmãos, para concluirmos aqui, é significativo que eles primeiro se aproximem de cristãos conhecidos. A seita não está preocupada em alcançar o bruxo, o feiticeiro, o ateu, o budista, o muçulmano. Não. Raramente eles tentam alcançar os não evangelizados, que deve ser o primeiro passo em qualquer programa missionário genuíno, meus irmãos. E eu louvo a Deus pela vida da Missão Kairos, porque a Missão Kairos está, de fato, preocupada em alcançar os não alcançados. Então, apesar do destaque dado às Escrituras, o que as seitas fazem? As seitas, sem exceção, colocam-se aí no papel de intérpretes infalíveis da palavra de Deus. Uma vingança rivalizada apenas, eu diria, no dogmatismo pelo catolicismo romano, meus irmãos. Os mormons, por exemplo, eles insistem que as escrituras sejam interpretadas à luz do livro de Mórmon, à luz do livro Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênios, ou os oráculos supostamente inspirados aí da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são, na realidade, o seu profeta vivo. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, chegam a elevar a revista Sentinela e Despertai acima da Bíblia Sagrada. Ninguém pode entender a Bíblia sem a ajuda da Sentinela e da revista Despertai. Então, essas revistas, segundo eles, é inspirada por Deus. Essas publicações da Torre de Vigia têm uma posição de intérprete supremo e infalível das Escrituras. Então, em vez de ser a Bíblia a única regra de fé e prática, a Bíblia é relegada a uma posição secundária. Isso é feito quase que subliminarmente, meus irmãos. Então, de modo que o convertido não está ciente de que a sua autoridade primária não está realmente fundamentada nas Escrituras, mas sim na interpretação das Escrituras pelos seus respectivos líderes aí das seitas. Então, meus irmãos, eu diria que nós devemos tomar cuidado. As seitas são um campo missionário batendo à nossa porta. Nós devemos levar o evangelho de Jesus Cristo àqueles que estão pregando um outro evangelho. Aí eu pergunto para você, você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Eu te pergunto, você está disposto a largar tudo como o sectário faz para viver para o Senhor Jesus? Infelizmente, muitos não estão dispostos. Muitos estão dispostos a desfrutar daquilo que o mundo tem para oferecer. O mais importante em muitas igrejas hoje não é você ser, é você ter. E esse tipo de evangelho pregado em muitas igrejas hoje, meus irmãos, é contrário àquele espírito missionário que havia no passado. Porque missões é renúncia. Você está disposto a fazer isso por causa de Cristo? Está disposto a morrer por causa de Cristo? Porque o muçulmano está disposto a morrer por causa de Maomé, por causa do Alcorão, por causa de Alá. A Testemunha de Jeová mata em nome de Deus. Os mormons estão dispostos a morrer por causa do profeta Joseph Smith. Você está disposto a morrer por causa do evangelho? Está disposto a ser um missionário? Está disposto a pregar o evangelho em países aonde as religiões mundiais prevalecem, como o budismo, hinduísmo,
o próprio shintoísmo, o próprio judaísmo, o próprio budismo. Você está disposto a pregar o evangelho nesses lugares? Está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Então não se esqueça, as seitas são na realidade um campo missionário batendo a nossa porta. Eu estou disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Por isso deixei tudo, por isso deixei minha família, por isso vou estar um mês aqui no México, neste país, que é o segundo maior país idólatra do mundo. Eu vou estar aqui pregando o evangelho, defendendo a fé. Não estou preocupado com o que pode acontecer com a minha vida, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Então, você que está agora nos assistindo, eu digo para você, em nome de Jesus, pare de se acomodar a esta vida que você está vivendo. Em nome de Jesus, renuncie tudo por causa do evangelho. Renuncie tudo por causa de Cristo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo foi derramado, sabe para quê? Não é para ficar fazendo barulho dentro da igreja. O Espírito Santo foi derramado para que eu e você fôssemos testemunhas. E testemunhas aonde, pastor? Mártires, pessoas que estão dispostas a morrer por causa da verdade. Testemunhas aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter vindo mais uma vez, mais um ano, participar conosco deste Congresso Nacional Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Fiquem na paz. Até a próxima.